a distinção fundamental. Latreia, dúlia e perdúlia, o primeiro e mais virulento ataque à piedade católica, reside na falsa premissa de que a Virgem Maria recebe adoração latreia, um culto reservado exclusivamente ao Deus Trino e Uno, a teologia escolástica, magistralmente codificada por São Tomás de Aquino em sua Summa Theologia 3q. 25a5 estabelece uma hierarquia de veneração que é ontologicamente distinta da adoração divina. A adoração latreia é o ato de submissão total e reconhecimento da soberania absoluta e criadora de Deus, o qual é o único início e fim de todas as coisas. CCC 2097. Se você quer aprender a defender a fé, se inscreva-se no canal. Este culto de latreia é inalienável e não pode ser transferido a nenhuma criatura, nem mesmo a mais excelentemente agraciada, a Mãe de Deus. Por outro lado, a veneração dúlia é a honra e o respeito oferecidos às criaturas que se destacaram pela santidade e fidelidade heróica à graça de Cristo, reconhecendo nelas a operação do Espírito Santo. A Santíssima Virgem, contudo, é agraciada com uma veneração especialíssima, denominada hiperdúlia. Esta hiperdúlia não é um quarto tipo de culto, mas sim o grau máximo de dúlia, diferenciada pela sua função singular na história da salvação: ser a Theotokos, a Mãe de Deus. Seu mérito não é meramente humano, mas sim decorrente de sua maternidade divina, tornando-a aquela que é cheia de graça, gratia plena, como atestou o arcanjo Gabriel. A hiperdúlia reconhece que, embora Maria seja criatura, sua proximidade íntima e substancial com a segunda pessoa da Trindade a eleva acima de todos os anjos e santos. O Concílio de Trento, em sua seção 25, reafirmou que o culto prestado aos santos e suas imagens é relativo, ou seja, termina em Cristo, de quem toda santidade procede. Da mesma forma, o culto a Maria é eminentemente cristocêntrico. Veneramos nela o fruto de seu ventre, Jesus, e a reconhecemos como a primeira redimida e a cooperadora singular da redenção. Sem a latreia reservada a Deus, a hiperdúlia perde seu sentido. Ela é apenas o reflexo da luz divina na mais pura das criaturas. Os católicos não adoram Maria. Eles a honram com a honra que o próprio Deus lhe conferiu ao escorralar para ser o sacrário da palavra encarnada. Negar esta honra, portanto, seria diminuir o mistério da encarnação. A distinção de culto é a muralha dogmática contra o erro da idolatria. Maria é um sinal, um espelho imaculado, e não a fonte da graça. Seu papel é intercessório e exemplar, nunca substitutivo. O Magnificat é o canto de quem reconhece ser serva e não deusa. A veneração é um ato de justiça para com os méritos concedidos por Cristo. Aqueles que acusam de adoração demonstram ignorância do vocabulário técnico da teologia moral e dogmática. Honramos o templo porque foi habitado pelo divino. Honramos a arca porque continha o verbo. Honramos a mãe porque nos deu o Salvador. Isto é hiperdúlia, não latreia. A Trindade permanece o único objeto de latreia. A Igreja ensina a pureza do monoteísmo e condena firmemente qualquer desvio. Maria é ponte, não destino. Seu título é Mãe de Deus, o que pressupõe a divindade de seu Filho. Qualquer culto a Maria que não conduz a Cristo é anátema. A hiperdúlia é a pedra de toque da ortodoxia católica. A Igreja é zelosa do primeiro mandamento. O culto mariano é um testemunho da humanidade perfeita de Jesus Cristo. Honrar a mãe é glorificar o Filho que a preparou. A maternidade divina, o dogma da Theotokos e o fundamento da hiperdúlia, a fundação teológica que justifica o grau único de veneração mariana, não é arbitrária, mas reside intrinsecamente no dogma da maternidade divina, proclamado solenemente no Concílio de Éfeso em 431 BC, quando a Igreja Católica chama Maria de Theotokos, portadora
Como mãe de Deus, ela não está elevando Maria à divindade, mas sim defendendo a integridade da união hipostática de Cristo, contra as heresias nestorianas, que dividiam Cristo em duas pessoas, o homem Jesus e o Verbo de Deus. A Theotokos afirma que o filho que nasceu de Maria era uma só pessoa divina desde a concepção. O anjo do Senhor pediu às pessoas do YouTube se inscrevam no canal. Se Maria fosse apenas Christotokos, mãe de Cristo homem, o mistério da encarnação seria desvirtuado. São Cirilo de Alexandria defendeu vigorosamente que o Verbo eterno, o Logos, assumiu a natureza humana no ventre de Maria. Logo, ela gerou aquele que é, desde o início, Deus. Essa relação substancial com a segunda pessoa da Trindade confere a Maria uma dignidade ontológica incomparável, que é o objeto da hiperdúlia. O Catecismo da Igreja Católica, CCC 495, ensina que Maria é verdadeiramente mãe de Deus, pois Jesus, que ela concebeu como homem por obra do Espírito Santo e que se tornou verdadeiramente seu filho, não é outro senão o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por essa razão, o culto mariano não é um acréscimo facultativo à fé, mas uma consequência lógica da cristologia ortodoxa. Se a Igreja venera a cruz, pois nela o Salvador realizou a redenção, quanto mais deve venerar aquela que lhe deu a carne, para que pudesse realizar tal sacrifício. O grau de santidade de Maria é predestinado e imediato. Ela foi preparada desde a concepção e Imaculada Conceição para essa função sublime, uma obra-prima da graça. Lumen Gentium 53. Inscreva-se no Exege Católico. Santo Agostinho ensinava: ela concebeu pela fé antes de conceber pela carne. Sua cooperação livre e obediente, Fiat Mihi, foi crucial. Seu Fiat não é um mero consentimento, mas o vértice da obediência da nova Eva, que desfez o nó da desobediência de Eva. Não veneramos nela o poder gerador em si, mas a fidelidade incondicional à vocação divina. A hiperdulia, portanto, é a manifestação da Igreja ao reconhecer o cumprimento perfeito do plano salvífico. É a mais alta honra que uma criatura pode receber, precisamente porque é a única que gerou o Criador. O mistério da Theotokos sela a diferença entre Maria e todos os outros santos. Ela não é apenas uma discípula, ela é a mãe de Deus. Esse fato irrevogável é o pivô de toda a Mariologia católica. O erro de acusar a Igreja de adoração reside em não distinguir a ordem da graça da ordem da natureza. Maria é o receptáculo puríssimo da graça divina. A hiperdúlia é a justiça teológica devida à mãe do rei. A exegese de Lucas 1, a profecia da veneração universal, a Bíblia, fonte primária da revelação, não apenas permite a veneração mariana, mas a exige profeticamente, constituindo-se no testemunho mais antigo e inatacável contra a acusação de idolatria. O Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo, apresenta 3 momentos distintos que estabelecem a fundação bíblica da hiperdulia. Em primeiro lugar, a saudação angélica, Lucas 1,28, menos vulgata, ave gratia plena. Gabriel, um ser celeste, presta a Maria uma homenagem que transcende o cumprimento comum. Em segundo lugar, a profecia de Isabel, Lucas 1,42, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Isabel, cheia do Espírito Santo. Lucas 1,41, presta um louvor inspirado pelo Paráclito, o Espírito Santo, que proíbe a adoração de qualquer coisa que não seja Deus. É o agente que inspira o primeiro ato de perdão, registrado nas Escrituras. É o próprio Deus
quem inicia e sanciona a veneração de sua mãe. Isabel a chama de mãe do meu Senhor. Lucas 1,43, conferindo-lhe o mais alto título humano possível. Em terceiro lugar, a profecia perpétua de Maria, Lucas 1,48, pois desde agora me chamarão bem-aventurada beata todas as gerações. O termo grego, makareusin, significa proclamar feliz ou bem-aventurada, sendo um ato de louvor e honra.